A mamãe tá aí, Elisa. Que Tá aqui sau- do lado. que saudade, Sarita, que eu estou de você, das nossas aulas, né? A Miriam. Miriam, olha que legal. Bom, pessoal, vocês que estão entrando aí, tem bastante conhecido da Elisa. A Sarita dando um oi. Meu nome é Fernanda Junho. Conheci a Elisa através da mãe dela, da Sarita, que dá aula pra gente aqui em Jacutinga já tem 10 anos. Olha lá, oi, passarinha, você aí, ó. Já tem 10 anos que eu conheço a Sarita e através da Sarita conheci a Elisa, essa pessoa encantadora. Parece uma florzinha, viu, Elisa? Oi, Lúcia. Oi, Rebeca. Tenho certeza que quem já conhece a Elisa não vai falar que eu tô mentindo, não é verdade, pessoal? É uma florzinha mesmo, uma menina doce, linda. Tem para quem puxar, né, Elisa? Oi, Michelle. Dizem. Que bom. Bom, pessoal, deixa eu dar uma olhadinha na hora. Eu vou sair daqui da frente só um minutinho para arrumar aqui o reloginho meu. Tá. Bom, vamos dar entrada, começar, porque eu quero passar alguns recadinhos. Lembrando que toda segunda-feira eu estou fazendo live com alguma pessoa especial que eu conheço, trazendo coisas boas aqui para o Instagram, que vai contribuir com a sua vida. Tenho certeza que só vai ajudar nesse momento. E hoje, em especial, está aqui comigo a Elisa. Outro recadinho. Todos os dias, às 18h30, o Décio, meu esposo, está fazendo uma meditação. Ele está fazendo 21 dias. Hoje já foi o 14º, às 18h30. Então, é meditação conduzida, que assim tem sido muito bom. As pessoas têm falado que tem ajudado muito. Então, se você ainda não fez com a gente, participe algum dia conosco na meditação, ou então passe para mais pessoas, tá bom? Tá o pessoal chegando aí, Elisa. Ah, Carolina, minha prima, Carol. o sobrenome. Olá, Carolina, seja bem-vinda. Raíssa. Bom, então os recadinhos já foram dados. E na semana que vem nós vamos falar sobre acupuntura, tá? Com uma grande amiga também, lá de Jundiaí, Regiane. Bom, hoje a Elisa vai começar a falar daqui a pouquinho para vocês, só que nós vamos ficar dentro do tempo do Instagram. Lembrando que o Instagram é 1 hora de live que ele libera. Então, para não cair, a gente precisar voltar, nós vamos ficar dentro desse tema, dentro desse tempo de 1 hora. Eu vou ficar de olho no relógio. Oi, Maísa. Eu vou ficar de olho no relógio. E aí, Elisa, assim que eu ver que o tempo está quase, para dar tempo da gente despedir do pessoal, eu te dou um toque, tá bom? Tá. E o que mais que eu queria falar? Então, a Elisa vai começar com o tema e depois vocês façam perguntas, tire todas as dúvidas, vão perguntando que eu vou ficar de olho nas perguntas para poder ir passando para a Elisa enquanto ela vai falando, tá? Gente, eu falo pra caramba. E se eu começar a falar, eu não paro, então eu vou ficar quietinha agora. Sejam todos bem-vindos. Elisa, com muito carinho que eu recebo você aqui no meu Instagram. Eu gostaria de agradecer muito você ter aceitado o meu convite, porque, como eu disse no começo, eu só estou convidando pessoas que eu sei que são pessoas do bem, que trabalham sério, pessoas que só passa coisa boa, pessoas assim do coração de florzinha, igual eu disse que você é, que tem esse coração. A intenção é somente ajudar as outras pessoas, tá? Então, muito obrigado por você ter aceitado, viu, Elisa, estar comigo nessa noite, tá bom? Então, pode se apresentar e começar já com o seu tema e depois a gente vai fazendo perguntas, tanto eu como as pessoas que estão ouvindo, tá bom? Deixo com você agora. Tá certo, Fê. Boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou Elisa, eu sou psicóloga, eu atendo aqui na cidade de Itapira, pertinho de Jacutinga. Atendo também online.
ofereço o meu trabalho como psicoterapeuta, né, na clínica. Além desse trabalho, eu tenho também um trabalho com mulheres, com um grupo de mulheres, aqui no Namastê Espaço Holístico, em Itapira, um grupo terapêutico que eu conduzo junto com a minha mãe. E também tenho um trabalho com mulheres através da dança do ventre, que é uma outra ferramenta que eu uso também. E que eu vou fazer. E hoje, você vai fazer, né, Fir? Tô te esperando. Vou sim, deixa eu só passar essa fase. Isso aí, tô te esperando assim que passar tudo isso. E hoje, então, o tema que eu pensei de falar aqui, né, junto com a Fer, foi a ideia da sombra, que é, na verdade, nada mais, nada menos do que o trabalho de se autoconhecer, o trabalho de autoconhecimento. Mas eu vou falar isso sob a ótica da psicologia junguiana, que é a abordagem que eu estudo na psicologia, né? Agora, no meio do ano, eu vou completar uma especialização que eu fiz. Então, eu vou tentar trazer, assim, de uma maneira bem pincelada, né? Algumas das ideias em torno desse conceito da sombra, que o Jung, que é o fundador da psicologia analítica junguiana, né? Ele que cunhou esse conceito. Bom, como todo conceito, só para falar aqui, não é algo rígido, né? Até porque a gente está falando da psique humana, né? A psique é algo dinâmico, né? Não é algo rígido. A gente está falando de uma energia, né? Não é matéria. A gente fala de energia psíquica. Para quem aí não sabe, nunca ouviu falar de psique, pergunta, né, o que é psique? A gente pode pensar aí como algo correlato à mente, quando a gente fala de mente, né? Mas o Jung, ele preferiu usar esse termo psique, e na teoria dele, na obra dele, ele sempre fala psique, porque ele fazia questão de falar que, na verdade, era algo muito mais amplo do que a gente imaginava. A mente, ela não é só essa mente consciente, que a gente tem mais contato, né? Afinal, a gente tem mais contato com o consciente mesmo. Ela é algo muito mais profundo e algo muito mais antigo também, né? Talvez alguns aqui já tenham ouvido falar, não sei, da ideia do inconsciente coletivo, né? Então, o Jung, ele foi um desses estudiosos que adentraram esse campo, e então ele considerava que a nossa psique, ela não é uma tábula rasa, né? Quando a gente não nasce como uma tábula rasa. A gente já traz conteúdos herdados, né, da humanidade dentro de nós. Então, por isso que ele quis diferenciar um pouco da mente, porque muitas pessoas associam mente com essa parte só consciente, não consideram o inconsciente também. Bom, então, quando a gente fala de sombra, né, é bem como o nome diz mesmo. Seria uma região, então, da nossa psique pouco iluminada, né? Ou seja, tem pouca luz. Luz no sentido de consciência. É algo desconhecido, algo que a gente ainda não conhece, né? E qual seria, então, assim, a diferença da sombra, né, para o inconsciente geral? Ela traz algumas características particulares, né? A gente pode pensar, então, que a gente não está falando aí de um inconsciente que é muito profundo, do inconsciente que é muito antigo. É algo mais pessoal, algo que, de alguma maneira, me diz respeito. Algo que, de alguma maneira, quer dialogar comigo. Então, não é inconsciente, mas é como se estivesse logo atrás de mim, né? Bem a ideia da sombra. Sim, como se isso, algo que está perto. Algo que está... algo que está perto, eu não conheço, né? Até porque é difícil a gente acessar a nossa sombra, né? A nossa própria sombra, de uma maneira direta, né? A gente vai falar um pouco disso, como é que funciona esse trabalho com a sombra, né? Mas é algo que é difícil acessar diretamente, então às vezes faz mais sentido a gente falar em pressentir. A gente pressente ela, a gente sabe que está ali. Uhum. Às vezes a gente sente até mesmo uma pressão, né? Ela pode exercer uma pressão no nosso consciente, né? Porque está querendo, de alguma maneira, dialogar com a gente. Mas tem alguns motivos que fazem com que ela não seja tão facilmente apreendida, tão facilmente se torne consciente, né? Então, para a gente entender a sombra, eu vou falar de um outro conceito da psicologia junguiana, talvez muitos já tenham ouvido falar também, que é o conceito da persona. Não sei se vocês já ouviram falar, Fer, persona. Sim. Então, a persona, ela seria essa parte nossa que a gente vai configurando através da nossa adaptação à sociedade.
conforme a gente vai, Vai desde a criando. nossa infância, Como a se a gente gente... vai criando. Aham. Isso, desde a nossa infância, a gente tem essa tendência, esse impulso para se adaptar à sociedade, né? É algo que, enfim, todo mundo precisa passar por isso, né? Nós somos seres coletivos e precisamos nos adaptar de alguma maneira, né? Então, a gente tende a criar essa roupagem, né? Ah, Como se fosse uma roupagem mesmo, né? A gente pode pensar nos papéis que a gente desempenha ao longo da vida, né? Então, eu sou mãe de fulano, eu sou esposa de ciclano, eu sou professora, eu sou advogada, psicóloga, né? E às vezes a gente, inclusive, né, demora um tempão nesse trabalho, né, de configurar essa persona, de achar os papéis nos quais a gente se sente bem, né, a gente se sente adequado, né, vai aí um tempo da nossa vida. Mas é comum que a gente, ao mesmo tempo que a gente vai formando essa persona, essa roupagem externa para se relacionar com o mundo exterior, é comum que a gente vá também reprimindo alguns aspectos nossos, né? A gente acaba deixando de lado algumas coisas, o que é mais né? verdadeiro seria isso? A gente vai reprimindo o que é mais verdadeiro nosso? Seria isso? Não só, na verdade, aqui eu vou estar enfatizando um pouco a ideia da sombra, contendo mais aspectos, por assim dizer, negativos, né? Ah, tá. Que Aham. Tá. que assim, até socialmente falando, né, que a gente tem mais dificuldade em lidar, em nos relacionar. Tá. Mas a gente pode também reprimir conteúdos e aspectos que, por assim dizer, são positivos. Por exemplo, às vezes você pode ter reprimido um talento, né? Devido à sua história de vida, devido a algo que aconteceu, né, na sua história, algo que alguém te falou, enfim, são muitas razões, né? Muito pessoal. Mas a gente pode também reprimir um talento, né? É bem comum, inclusive, isso. E isso pode, de alguma maneira, estar ali latente, né, na sua sombra, pressionando para você vir a conhecer, né, para que você dê alguma espécie de vazão, né. Mas a gente reprime também coisas negativas, né, porque para a gente entender um pouco dessa formação da sombra, a gente tem que pensar que a gente está inserido numa cultura que tem uma moralidade, né? Tem uma moralidade religiosa, cada um segue uma religião aí, uma moralidade civil, enfim, então tem toda essa moralidade acaba fazendo com que a gente reprima certas coisas. Isso Certo. acontece com todo mundo, né? Para a gente poder se adaptar, a gente acaba reprimindo. Só que é importante que em algum momento a gente consiga dialogar com isso, né? Com esses nossos aspectos. Até porque algo que acontece na nossa psique, que é um mecanismo de projeção, que eu vou falar um pouquinho o que é esse mecanismo de projeção, faz com que a gente acabe vindo a ter contato com esses aspectos nossos que estão mais na nossa sombra, né? Tá. Certo? Só vi uma perguntinha ali. Esse fato de reprimir vai afetar a nossa vida em algum momento? Sim, a tendência é que isso repercuta na sua vida, que você sinta isso sim, né? Como eu disse, tudo que está na nossa sombra, nessa nossa sombra pessoal, que nos diz respeito, né? Que por algum motivo a gente reprimiu, isso exerce uma pressão sobre nós, né? E quando que isso aparece mais? Nos nossos relacionamentos. Isso vai aparecer, a nossa sombra ela vai aparecer de uma forma bem evidente nos nossos relacionamentos. Porque é muito difícil a gente, com a gente mesmo, conseguir conhecer a nossa sombra, né, sozinhos. Através dos nossos relacionamentos é que a gente pode conhecer mais isso. E por quê? Porque a gente tem a tendência de projetar no outro aquilo que a gente desconhece. É uma tendência bem geral, assim, do inconsciente mesmo, né? É um mecanismo da nossa psique para ela se conhecer, né? A psicanálise, ela estudou muito essa projeção. Ela, na verdade, considera um mecanismo de defesa, uma forma da gente estar protegendo o nosso ego, né? Mas a gente pode pensar também como uma forma da gente estar sempre se conhecendo. Então, a gente tem essa tendência de projetar a nossa sombra na outra pessoa, no outro que se relaciona com a gente. Entendi. Né? E como que é esse projetar? Seria, por exemplo, eu vejo aquilo no outro que eu poderia
que eu poderia. Eu entendi, mas eu não tô sabendo, não tô entendendo como esse projetar. Tipo assim, um defeito que eu vejo no outro, eu teria. Esse defeito talvez é meu. Tô falando defeito é uma Isso. coisa negativa, mas pode ser o positivo. Seria isso? Pode ser o positivo também. Isso. Eu vou falar mais aqui usando exemplos do negativo, porque, querendo ou não, é o trabalho mais difícil, né? Porque É. a gente reconhecer aspectos negativos na gente não é muito, não é bom, não é gostoso. Inclusive, pode ser até depressivo. A gente pode até entrar numa depressão de estar entrando em contato com coisas que a gente, inclusive, despreza, né? Aham. A gente tem medo, né? Que você teme, que você despreza por alguma razão. Então, você perguntou como é que funciona, né? Uhum. É mais ou menos assim. Como que eu sei que eu tô projetando? Ah. Normalmente é quando você se sente assim muito, como que tomado por um afeto. Sabe assim, uma emoção realmente muito grande, que você fala, nossa, subiu o sangue, né? Sei. Então, de alguma maneira você se sente muito afetado, né? Aquele é um afeto que te toma. E quanto mais inconsciente for esse conteúdo que você está projetando, né? Então a gente está falando aqui da sombra, né? Quanto mais inconsciente for a sombra, mais forte é esse mecanismo de projeção, né? Então, mais você vai sentir assim um descontrole, talvez ali no momento, numa conversa, né? Numa discussão, você acabe falando coisas que você depois vai falar, nossa, por que eu falei isso, né? Aham. Perdi o controle, né? O que foi que deu em mim, nem parecia que era eu ali falando, né? Isso porque isso normalmente acontece quando essa sombra ela é muito inconsciente. Porque muitas vezes a gente tem coisas em nós, né, e que nos dizem respeito, que a gente não faz ideia. E é aí Uhum. que mora o perigo, na verdade. Esse que é o grande perigo da sombra. O Uhum. perigo de você não conhecer de alguma maneira, não propor uma abertura para tentar um diálogo com esse seu lado, acaba sendo perigoso, porque às vezes ali num relacionamento, em algum momento que você nem tá esperando, aquilo vai vir de uma forma que vai te gerar uma grande, bom, dor de cabeça ou até mais, né? Enfim, conflitos mesmo, fazer coisas que você não faria, né, conscientemente, mas enfim. Então, quer perguntar? Pode falar. Não, pode terminar. Depois eu vou ler. Tem duas perguntinhas, mas pode terminar isso aí. Eu já leio para você as duas perguntas. Seria isso? É, Deixa eu só perguntar uma coisa, Elisa. Desculpa, eu acho que eu cortei você. Só para ver se tá certo a minha. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. isso. Eu sou uma pessoa que não se falar comigo como se estivesse mandando, dando uma ordem. Gente, eu já Uhum. melhorei muito, tá? Tenho trabalhado muito isso, senão eles vão pensar. Dando uma ordem, isso me causa aquilo que você falou, sobe tanto o meu sangue. Hoje eu já Uhum. controlo, eu já sei que aquilo é algum problema. Isso seria uma sombra. Isso seria uma sombra, esse sangue que sobe, de não aceitar que fale comigo como se estivesse dando. Não é ordem, Elisa, tipo assim, senão fica uma coisa feia, né? Porque ninguém vai falar dando uma ordem. Fernanda, faz isso aqui primeiro. Tô dando um exemplo. Meu marido na malharia. Ele tá aqui, ele vai escutar, ele vai falar. Ele fala para mim, gente, eu tenho uma confecção. Aí ele fala, Fernanda, precisa fazer primeiro isso aqui. Porque ele fica mais lá dentro, ele sabe melhor. E eu quero fazer o X. E ele fala que eu preciso fazer primeiro o Y. Eu fico irritada só de ouvir ele falar assim, porque eu acho que ele tá querendo mandar em mim que eu tenho que fazer aquilo. Você tá entendendo? Hoje não mais. Uhum. Já melhorei muito e tenho trabalhado muito isso em mim. Mas isso seria uma forma de isso seria alguma sombra que tá lá, que uma hora vai vir à tona isso e me mostrar de onde vem. Você tá entendendo minha pergunta? Não, eu entendi, sim. Você deu um exemplo muito bom, né? Então, vamos dizer assim, você tem uma questão aí com, vou colocar nessas palavras, com controle ou com autoridade que alguém Isso. venha a exercer. É. Então, a gente pode pensar que tem esse aspecto de autoridade, né, na sua sombra pessoal, né? Uhum. Então, você, como você já disse, eu já percebi que isso me diz respeito também, Uhum. né? Essa autoridade que eu vejo no outro e eu detesto, repudio, né? Ela tá aqui em mim também. Isso diz respeito a mim também. Então, eu percebo isso e, de alguma maneira,
a gente tenta trazer esse conteúdo mais para a consciência, né? Por isso que a gente fala, quando a gente trabalha a nossa sombra, é esse trabalho que é bem difícil e hercúleo, né? De trazer esse conteúdo inconsciente para a consciência. Isso a gente não faz do dia para a noite, né? Por exemplo, às vezes a gente tem que enfrentar mesmo uma crise da nossa moralidade, daquilo que a gente entendia como certo e errado, a gente tem que olhar e falar, nossa, né? E agora? Que eu achava que era certo, não é, né? Não, é isso. Por exemplo, nossa, eu que sempre abominei a autoridade. Por exemplo, nossa, uma coisa que foi ensinada pra mim que é horrível ser autoritário, né? E eu vejo que eu tenho alguma coisa disso em mim também. E aí, o que eu faço? Entendeu? E é isso mesmo, porque assim, ninguém quer ser egoísta, ninguém quer ser agressivo, ninguém quer ser autoritário. Mas nós somos isso tudo também, porque são conteúdos humanos, né? Então, eu gosto muito dessa ideia, né, desse trabalho com a sombra e tudo isso que Jung fala, porque, na verdade, nos coloca de volta nessa humanidade, né, da gente ter esses aspectos que a gente abomina em nós também, né? Então, aquele inimigo que eu via sempre fora de mim, né, você começar a reconhecer que talvez ele também esteja ali dentro de você, né? Aquilo que você abomina. Tipo, quando aconteceu uma situação assim, né? Vamos supor, no meu caso, né? Esse seria o meu caso. Eu tava. Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô com essa raiva? Porque, né? Começar a fazer esses questionamentos que com certeza vai chegar naquela na resposta, na sombra, vamos dizer assim, seria. Isso, se você percebe que aquilo te afeta muito, né? Então você já fala, opa, isso de alguma maneira me diz respeito também. O que eu posso fazer, então, com essa raiva que eu sinto? O que eu posso fazer com essa autoridade que eu não sei muito lidar com esse aspecto que talvez eu tenha de autoridade? Em que aspectos da minha vida eu poderia, por exemplo, exercer um pouco essa autoridade, né? Porque a autoridade, em alguns setores, em alguns cargos e postos da vida, ela é bem-vinda, inclusive, né? Se existe, tudo que existe tem uma função, né? Então, no caso, por exemplo, de uma pessoa que é muito agressiva e por alguma razão precisou reprimir muito essa agressividade, né? A gente tem, na verdade, é algo que socialmente falando a gente compartilha muito, né? Essa repressão da agressividade, né? É algo bem incutido na nossa moralidade. Como que a pessoa percebe, então, que ela tem ali uma agressividade e ela acaba explodindo, só que ela acaba explodindo com outras pessoas e vendo a agressividade no outro só, né? Falando, nossa, mas você é agressivo, você é isso. E não percebe que aquilo está tentando dialogar com ela também, né? Entendi. Então, é um trabalho devagarzinho que a gente vai fazendo de tentar integrar alguns aspectos da nossa sombra à nossa consciência. Não sei se deu para entender. Talvez fazendo algum esporte, você consiga achar um lugar em que isso é bem-vindo até, talvez. Ajudar a extravasar seria, né? Fazendo algum esporte ajudaria a extravasar essa... Isso, Deixa eu só ver que subiu aqui 2 perguntinhas. Eu vou achar ela aqui, peraí. Tá, pode fazer. Aquilo que a gente desconhece na gente... perguntou assim, ó, aquilo que a gente desconhece na gente seria... Acho que está perguntando se é a sombra, né? Eu não entendi, Miriam. Qualquer coisa você pergunta de novo. Isso. Pode responder essa pergunta? Pode. Então, Miriam, né? É o que a gente desconhece na gente, mas assim, a especificidade, como eu disse, né? Porque assim, o inconsciente, só para deixar mais completa também a ideia do inconsciente, ele na verdade é infinito, ele é imenso, né? Ele é muito maior, inclusive, assim, infinitamente maior do que o consciente. O consciente é só uma ilha dentro da teoria junguiana, tá? Eu tô falando a partir da visão do Jung e da psique. Então, o consciente seria uma ilha no inconsciente. Então, assim, o que a gente desconhece é muito, né? Não tem como, numa vida, a gente entrar em contato com tudo o que a gente desconhece e que está na nossa psique. Até porque, como eu falei no comecinho, a nossa psique, quando a gente nasce, a gente já herda conteúdos, né? Para o Jung, a gente herda conteúdos do inconsciente coletivo, que são conteúdos que são compartilhados por toda a humanidade. Você herda conteúdos que são compartilhados com o seu grupo familiar, com o seu grupo cultural.
Enfim, então assim, o que a gente desconhece é muito. A sombra é o que eu desconheço, mas que de alguma maneira me diz mais respeito, né? Ela tá, como eu disse, um pouco mais próxima de mim, assim, do meu consciente, eu quero dizer, entendeu? Então, aquilo que a gente desconhece. Isso, mas que de alguma maneira a gente sente mais a presença dela, como eu disse, né? Aquilo que você pressente, que você. É como a ideia do assombrar, aquilo que de certa maneira te assombra, né? Aquilo Porque que é algo tá dando, sempre tá dando um estralozinho na nossa mente, que, é consciente. algo que de alguma maneira quer vir à consciência, só que acaba não conseguindo, por conta desses aspectos da moralidade ou por algumas certezas que você construiu na vida. E para você ter que olhar para isso e aceitar isso para o lado do consciente, você vai ter que desconstruir algumas coisas, rever algumas certezas, né? Então a sombra ela exerce uma espécie de uma pressão, vamos dizer. O Jung coloca ela como sendo o complemento oposto da persona, que eu falei no começo. Então lembra da persona? A persona é essa roupagem que a gente veste externamente, né? É aquilo que eu gostaria de ser, sabe? Aquilo que eu gostaria de ser para me relacionar com os outros, aquilo que eu gostaria de ser para estar na sociedade, trabalhando. E a sombra é aquilo que, na verdade, eu não gostaria tanto de ser, entende? Que de alguma maneira não entrou no crivo da persona. Então é um pouco essa ideia, ela fica exercendo esse contraponto da persona, né? Então ela é inconsciente, mas ela tá próxima. Até porque tanto a sombra quanto a persona, elas compõem a nossa personalidade. Então, assim, para o Jung, para a psicologia junguiana, a sombra ela também compõe a nossa personalidade. A minha sombra pessoal faz parte da minha personalidade, faz parte da Elisa, né? Porque diz respeito a mim, né? Então, essa autoridade, essa agressividade que eu não quero perceber, que eu tenho dificuldade em reconhecer que eu tenho, ela tá aqui, entendeu? E tudo bem, todo mundo tem sombra, né? Inclusive, assim, uma dica também é assim, se você tá ouvindo isso e tá falando, nossa, não tem nada a ver comigo, não faço ideia do que seja minha sombra, eu vou te dizer, cuidado. E aí que a coisa complica. O perigo mora em você não conhecer a sua sombra, porque é aí que ela vai te pregar as piores e melhores peças, né? Entende? Algumas gafes, alguns atos falhos, né? Se você vive se metendo em conflito, parece até que atrai, né? É uma coisa engraçada, porque quando você desconhece muito a sua sombra, não faz nem ideia que tem, não tem sombra, não. Você vive se metendo em conflito exatamente para estar projetando essa sombra, para você dar de cara com ela, né? Porque de outra forma você não está conseguindo ir pelas beiradas, né? Então ela tá sempre buscando essa projeção externa no outro, para que, enfim, você reconheça. Mas tem gente que tem dificuldade. É difícil, porque é difícil mesmo. Não é fácil. Amargo, né? Não é fácil. Não é fácil. É amargo. Olha só, eu falo assim, o trabalho do autoconhecimento é muito difícil, né, Elisa? Eu falo que não é para qualquer um. Você encontrar, dar de cara com aquela sombra, com aquilo que você, assim, você vê o seu lado, aquele seu lado sombrio, aquele seu lado mais mesquinho. Você falou que a sombra tem o lado positivo, mas a gente está falando mais do negativo, né? Aquele seu lado mesquinho. Vamos dizer assim, né? Eu sou invejosa, eu sou ciumenta, eu sou isso. Encontrar isso em você é muito doloroso, né? Mas, ao mesmo tempo, é libertador, porque a partir do momento que você descobre tudo isso, você vai conseguir fazer uma limpeza e melhorar, né? Eu acho que o caminho é esse. Tem mais uma perguntinha aqui do Décio. Posso dizer que a sombra é a sujeira jogada embaixo do tapete? Sim, é uma boa metáfora da sombra. A sujeira jogada debaixo do tapete, né? É aquilo que eu não queria ser, mas que de alguma maneira eu sou, né? Um pouco aquilo também, né? Mas na hora essa sujeirinha sobe, né? Sim, tudo aquilo. Alguém perguntou isso também, né? Tudo aquilo que a gente reprime acaba uma hora ou outra voltando. Às vezes demora, né? Às vezes vai ser algum acontecimento da sua vida que vai acabar puxando isso. Mas alguma hora acaba vindo. Por isso que, assim, é bem mais inteligente você se conhecer, né? É bem mais inteligente você
saber também esses aspectos negativos que estão em você, porque é onde você consegue, de alguma maneira, trabalhar, né? Às vezes é difícil, pode ser que você não consiga também. Às vezes, por exemplo, vamos colocar assim, que você desconfia ali, você sabe que tem um aspecto seu que fica ali mais reprimido, que está ali na sua sombra pessoal, e só que você sente que você não está pronto ainda também para enfrentar aquilo. É algo que vai te custar muito, né? Às vezes a gente pode até entrar num processo mais depressivo mesmo, de ter que encarar isso, né? Às vezes encarar que você não é bem aquilo que você imaginou, e enfim, aí você sente que você não está pronto, mas pelo menos, ao menos quando você sabe que você tem isso, vamos dizer, já é um passo, né? Já é um grande talvez passo, né? você evita, por exemplo, você pode, por exemplo, evitar se colocar tanto em algumas situações que poderiam te levar né, a se exaltar demais, a entrar em conflitos. Então, de alguma maneira, talvez você consiga, não é bem uma boa palavra, mas controlar um pouco isso. É até bom que a gente fala assim, já nem vou naquela casa. Por exemplo, às vezes tem alguma reunião, você pensa assim, já nem vou lá naquela casa, porque se eu for, eu vou falar besteira. E aí você já evita aquilo. Isso, nossa, legal. Tem mais uma pergunta aqui, ó. É mais ou menos isso, Elisa? Sim, sim. Vamos ver aqui, ó. Aquilo que eu repudio no outro é porque eu também tenho aquilo em mim. É isso? Por exemplo, repudiar a mentira é sinal que a pessoa também pratica a mentira? Se é uma coisa que, assim, porque sim, repudiamos a mentira, né? Socialmente falando, é algo que é compartilhado por todo mundo, né? A gente preza pela verdade, né? Mas assim, se é algo que te incomoda demais, né? Se é algo que realmente te tira do sério, por assim dizer, nossa, essa pessoa mentindo me tira do sério, né? É aí que eu falo que, de alguma maneira, isso tá em você, né? Não sei se você pratica ou não, mas esse conteúdo busca um diálogo com você, né? Então pode ser que você não minta, mas pode ser que exista aí o desejo de mentir, não sei, talvez exista o desejo de mentir, entendeu? É esse trabalho de você reconhecer que isso também está em você, né? Então, quando a gente está de frente para o outro, né? E aquilo que esse outro faz nos afeta dessa forma tão intensa, a gente pode começar a fazer essa autoanálise, né? Nossa, realmente isso de alguma maneira diz respeito a mim também. Isso tá em mim também, né? E até fica um termômetro também para saber quando. Como é que eu sei que eu trabalhei já um pouco alguns aspectos da minha sombra, alguns conteúdos, consegui integrar algumas coisas na consciência. É bem isso, quando a gente. Aquilo que antes te incomodava tanto, já não te incomoda tanto. Talvez te incomode, continue te incomodando, né? Até porque a mentira incomoda mesmo, né? Enfim, assim como a inveja, assim como, né? Tudo isso incomoda, mas não incomoda do mesmo jeito que incomodava, vamos dizer. Não te tira do sério, não te faz querer, né, ir brigar com todo mundo ou levantar bandeiras e tantas coisas, assim, né? Porque eu acho que é uma coisa que ela falou, tipo, a mentira é uma coisa que ninguém vai gostar de saber que tá conversando com uma pessoa mentirosa, que aquela pessoa tá o tempo todo mentindo para você. Você até quer afastar dessa pessoa, Sim, mas eu acho que é justa, isso é né? natural. É uma coisa natural, né? Você não Claro. quer ter uma amizade com uma pessoa mentirosa. Mas aí a gente precisa prestar atenção no que você falou, né? Na hora que aquilo estiver te incomodando tanto que, sei lá, você tem vontade até de bater naquela pessoa porque tá mentindo pra você. Aí é o caso de pensar, né? Aí essa hora é o caso de olhar para dentro. Seria mais ou menos isso, né? Sim, claro. Porque assim, a gente sempre não vai gostar de coisas, não vamos aprovar coisas e tá tudo certo, né? O que eu tô falando é mais esse sentido dessa sombra que realmente tá pressionando ali, te pondo em encrenca, né? Aquilo que você é ignorante de você e que, na verdade, acaba te prejudicando, né? Certo. Que é a ideia do autoconhecimento, como você falou, né? Eu tô usei esses conceitos porque o Jung, ele delineia esses conceitos, né? Ele faz esse mapa. Mas a gente está falando de autoconhecimento, né? Basicamente. Aqui, eu acho que... Ui, pode continuar. Não, pode falar. Tem pergunta?
A Miriam, eu tinha feito a pergunta para você, aí ela disse assim, ó, a Elisa que falou, aquilo que a gente desconhece, que a sombra é aquilo que a gente desconhece, certo? Acho que ela tá, porque eu falei para ela, se não for essa pergunta, você pode escrever embaixo. Aí tem uma outra perguntinha da Michelle, falando assim, a meditação poderia nos ajudar a encontrar as sombras? Olha, eu acho que assim, eu acho que o melhor jeito, na verdade, de a gente encontrar são os nossos relacionamentos, né? Eu acho que realmente é um campo muito fértil, né? Esse contato com o outro, né? É, mas sim, a gente pode entrar em contato também com a nossa sombra, porque a nossa sombra, ela é um outro interno, né? É aquele outro diferente da persona, diferente daquilo que eu acho que eu sou, né? Então, é também um contato com o outro, que você pode fazer também através de uma meditação. É que eu acho mais difícil. Eu acho mais difícil você realmente entrar em contato com ela sozinha. Eu acho que o outro, ele oferece esse gatilho, né? Ele oferece esse gancho. Ah, uma coisa legal de falar também, não quer dizer, né, quando eu falei isso, né, de você projetar sua sombra e você se sentir muito irritado com alguém ou muito exaltado e tudo mais, fazer uma coisa impulsiva, que você fala, nossa, fiz uma coisa que, meu, não sei por que eu fiz, depois que você vai pensar, né, por que eu fiz isso? Mas não quer dizer que a pessoa ali, ela também não manifesta em algum grau esse aspecto que a gente está falando aí, né, sombrio, esse aspecto que, na verdade, que você repudia. Porque ela precisa oferecer um gancho, entende? Então, realmente, ela também é avarenta, a pessoa. Ela, em algum grau, ela manifesta isso, porque ela precisa manifestar esse gancho para você fazer a projeção, né? Então tem aí esse link, né? Esse gancho. Mas, como você daí vai estar projetando muito conteúdo que é seu também, de coisas reprimidas, aí acaba que, enfim, você não vai estar enxergando muito da pessoa, né? Vamos dizer que essa relação já ficou muito turva, né? É muita. É a sombra que você colocou no meio ali e você já não está enxergando muito da pessoa. Mas ela oferece um gancho, ela precisa oferecer algum gancho, né? Deu pra entender? Deu. A gente tem que tomar cuidado, então, porque às vezes a gente olha no outro e acha que vou ver se eu vou saber explicar. A gente olha no outro e acha que o outro é culpado por aquela sombra. Que o outro que tem. Como se a gente achasse que o outro que é culpado por aquilo que eu tenho, né? A gente joga a culpa da sombra no outro. A gente tem que tomar cuidado para que não é isso, né, Elisa? Porque na verdade o outro só está dando esse, você falou o gancho, né? Mas ele não é o culpado. Eu quero dizer assim, a gente não pode jogar a culpa da sombra numa outra pessoa. Seria isso? Isso. Eu acho que assim, cada um tem que assumir a parcela que lhe cabe, né? Eu acho que só assim para a gente caminhar, até falando de humanidade, né? Se a gente não conseguir fazer esse diálogo, né, nem com o nosso lado sombrio, com o que tem de pior em nós, como é que a gente vai esperar aí cultivar paz no mundo? Como é que a gente pode falar de paz no mundo, né? Então, eu acho que cada um precisa assumir a parte que lhe cabe, né? Então, perceber que o mal que existe, o mal humano, ele tá em mim também, entende? Ele não tá só no outro, né? Não tá só no político, ele não tá só no vizinho, ele tá em mim também, ele, né? Me diz respeito. E aí, cada um sabe qual é a parcela que lhe cabe. É aquela que tá falando de alguma maneira mais próxima, né? Por isso que eu falo, os relacionamentos, eles nos mostram muito quais são esses aspectos que a gente está precisando integrar a consciência, Tá, né? entendi. Eu acho que os relacionamentos, eles são ótimos termômetros, porque é a forma natural da psique se manifestar, né? O inconsciente, ele se projeta externamente, né? Então, se você olha para os seus relacionamentos, eles são muito conflituosos, eles são muito cheios de tumulto. Então, né, alguma coisa disso, de conflito, de tumulto, de agressividade, você vai ter que começar a lidar você com você mesmo, né? Como que eu posso lidar com a raiva? O que eu posso fazer? E aí, assumir mesmo. É por isso que eu falo, é difícil porque esse primeiro momento a gente não é difícil aceitar, né? A gente quer fugir e aí vamos querer falar, não, só luz, só luz, só luz. Não, somos luz e sombra, né? O Jung, ele enfatiza muito... Dualidade, né? Isso existe Sim, mesmo. Tem mais uma pergunta aqui.
Pode falar. Não, eu só falar, essa polaridade, né, que está sempre numa tensão, mas que busca um diálogo, né? Essa questão, como fazer isso de alguma maneira achar um caminho possível, né? Certo. Uhum. Não é o paraíso, né? É o possível, né? Assim, essa coisa do paradigma, do bem. Paraíso, Nossa, acho que minha bateria vai acabar. Peraí. nós já estamos, Elisa, são 8h13. Nós temos 18 minutinhos. O tempo passa, que a gente nem vê, né, Elisa? Dá vontade de ficar até tarde. Tem mais perguntinha aqui. Posso ir fazendo? Já deu para você ligar aí? Pode fazer. E existe, a Lúcia que está perguntando, e existe técnica consciente de fazer o contato com a sombra? Técnica consciente. Eu acho que seria. Eu acho que é a ideia do tá atento, né? Essa é uma busca ativa nossa, na verdade, é um posicionamento de estar sempre atento ao que nos acontece, né? Nesse modo mais reflexivo, de observar as coisas que estão nos acontecendo. A Miriam falou alguma coisa dos relacionamentos aí, interessante, né? O relacionamento, ele nos permite estar nessa função mais de observador, né? Então, quando você está ali numa discussão, quando você está ali num conflito com alguém, tenta observar um pouco mais de longe isso, né? Uhum. Se é algo que te pegou muito, vamos dizer, a nível visceral, vai ser difícil na hora você fazer esse distanciamento, né? Aí já a coisa já vai. Aí a sombra já tomou, a sombra já entrou no meio e, enfim. Mas depois, né, devagarzinho com o tempo, você consegue ir fazendo essa autoanálise, né? Essa observação. E, enfim, o caminho é esse. O caminho é dessa busca por consciência, né? Consciência desses aspectos mais sombrios. Certo. Eles sempre vão existir, tá, gente? Não tem fim esse trabalho. A gente nunca... se a gente trabalha uma sombra, acabou, não tem mais sombra. Não, sempre vai existir uma outra coisa, né? Sempre. Esse trabalho é por toda a vida, né, Elisa? Esse trabalho com a sombra é por toda a vida, seria. Sim, eu digo assim que, na verdade, muda a nossa relação com isso, né? Eu acho que com o tempo a gente vai também adquirindo uma personalidade que é mais, assim, flexível, talvez. Sabe assim, quando a gente vai tendo menos certeza de coisas, a gente, então, tem uma atitude mais de abertura para com esse lado sombrio, para aquilo que quer se manifestar, né? E que por alguma razão é meio difícil, né? Mas tá tentando se manifestar. Se você tem uma personalidade mais flexível, acaba não sendo tão terrível, percebe? Acaba não sendo tão terrível em estar em contato com coisas que você não sabia, né? Às vezes você achava que é uma coisa e vai ver que é outra. Mas tudo bem, você vai adquirindo essa flexibilidade ao longo da vida, né? Eu acho que o trabalho ele vai ficando diferente. Não sei se mais fácil, mas diferente. Né? Será que vai acolhendo, seria a palavra certa? Acolhendo melhor essa sombra ao longo da vida? Acolhendo, ótima palavra. Sim, exatamente. Ter essa postura de acolher aquilo que existe em você, né? E que você mesmo repudia, né? Eu acho isso fantástico, porque a gente fala de acolhimento, a gente fala de amorosidade, mas a gente não consegue acolher tanta coisa em nós. A gente é tão, né? A gente tem sei lá, a gente acha que a gente tem que ser perfeita, né, Elisa? E aí a gente consegue acolher. Exatamente. Deixa eu ver mais tinha aqui. Quem não tem esse conhecimento vai morrer sem trabalhar a sua sombra? Qual é autoconhecimento? Esse conhecimento que eu tô dando, na verdade, não, porque eu tô falando do ponto de vista de uma teoria, né? Ninguém precisa conhecer teorias psicológicas para se conhecer, não necessariamente. Às vezes a pessoa nem sabe disso, mas ela tem um trabalho ali com ela, né? Ela nem sabe o que está passando, mas ela tem ali um trabalho com ela, assim, de autoconhecimento. Vamos ver. Diz respeito, tem mais a ver com como você lida com isso, né? Como a sua personalidade lida com isso. Se você tem essa busca pelo autoconhecimento,
né, naturalmente, você vai devagarzinho integrando esses aspectos, né? Para pessoas que têm uma, vamos dizer, uma personalidade mais rígida, né? Que tem assim até usando aqui um termo da psicanálise, né? O superego, um superego muito rígido, né? É um pouco mais difícil aceitar alguns desses aspectos da sombra, né? Tem pessoas que já naturalmente, vamos dizer, já são mais flexíveis, né? Aí é um pouco mais fácil. Para algumas pessoas pode ser muito difícil, dependendo de como foi sua criação, enfim. Depende de muita coisa, né? Mas assim, para personalidade, de uma forma geral, para personalidades mais rígidas, é um pouco mais difícil se confrontar a própria sombra. Elisa, eu conheço assim pessoas que falam assim, às vezes a gente fala, por que você não faz uma terapia? A gente vê que a pessoa está sofrendo, ela fala, eu não quero olhar nada dentro de mim. Então tem pessoas que ela não consegue entrar mesmo, ter esse contato, né? E aí, a gente, como diz, tem que ter paciência, né, Elisa? Às vezes ela sofre tanto e não consegue. Sendo que, às vezes, se ela fizesse uma terapia, ela teria, sei lá, ia ter uma qualidade melhor de vida, né? Mas eu vou. Sim. A Miriam colocou aqui: Tudo no seu tempo. não tenho como evoluir sem dar de cara com minha sombra. É isso mesmo, né, Miriam? Não tem. Não. Deixa eu ver se tem Não tem mais. outro caminho. Oi? A Não tem outro caminho. não tem. A Miriam está falando aqui também: todas as características estão em nós. Elisa, uma coisa que eu quero te perguntar. Muito bom seus esclarecimentos. Gente, dá coraçãozinho aí pra gente. Que a ele, olha que menina mais linda. Ô, Elisa, eu ouvi falar uma vez numa reportagem que eu estava assistindo que a dança do ventre ajuda a gente a trabalhar a nossa sombra. Eu não quero falar sobre a dança do ventre, não. Outro dia eu vou convidar você para falar, para vir de novo aqui, tá bom? Para falar da dança do ventre. Mas seria um jeito de cuidar da sombra, a dança do ventre, só se é ou não, para mim. Sim. É que assim, eu acho que a dança do ventre, ela tá num lugar assim, né? Ela fala de um lugar que é o corpo feminino, que é algo que é culturalmente reprimido, né? Então, assim, essa repressão corporal é algo que todo mundo já tem, né? Principalmente, tanto homem quanto mulher, na verdade. Mas, assim, principalmente as mulheres, já temos, né? Já nascemos com isso. Porque é algo que já é herdado mesmo, né? Desses conteúdos que eu falei do inconsciente coletivo, né? Que eu tava falando. Então, a dança do ventre, como é uma dança que propõe um contato grande com o corpo, assim, a partir de dentro mesmo, né? Então, é um corpo, assim, de consciência de cada parte nossa, assim, né? Desde o útero, a nossa sexualidade também é uma dança que nos coloca muito em contato com a nossa sexualidade. Então, ela fala desse lugar que é meio tabu, né? Ela fala do corpo da mulher. E ela é uma dança que foi feita para o corpo da mulher. Foi feita para mulheres e para o corpo feminino. Ela é uma dança que é até anterior à civilização egípcia. É muito antiga, né? Então, eram sacerdotisas que dançavam para se preparar para o parto, para agradecer a terra pela fertilidade da terra. Então, era uma dança muito ligada com o ventre como esse lugar de criação, de potência criativa, né? Enfim, então, você perguntou da sombra e da dança do ventre, eu vejo que sim, ela trabalha essa nossa sombra, especialmente essa ligada ao nosso corpo. Ao nosso corpo, acho que eu diria sexualidade também, enfim, e a questão, por exemplo, de vaidade, né? Às vezes tem mulheres, por exemplo, que não se permitem ser vaidosas, né? Às vezes você foi criada dentro de uma moralidade muito rígida que falava que você não pode, por exemplo, se cuidar, ser bonita, querer, enfim, né? Não pode nada disso. E a dança do ventre, ela abre, então, esse universo para você poder se olhar de uma outra maneira. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente trabalha, assim, as nossas sombras. Pode ser algo muito bom, às vezes, né? Na verdade, você vai descobrir coisas muito boas. Eu acho que uma sombra melhor do que pior, na minha visão, né? Mas a sombra boa, né? Positiva. Mas, não, né? Pode ser também que você entre em contato, por exemplo, com, não sei, uma sexualidade desenfreada ou uma agressividade que você não sabia que você tinha e a dança
movimenta isso, né? E faz isso Ai, que aflorar legal. um pouco mais. Você vai vir um dia para falar da dança do ventre comigo, tá bom, Elisa? Tá bom, falo, adoro. A Miriam está falando aqui, ó. Eu acho que ao nos relacionarmos, podemos assumir a posição do observador de nós mesmos. É muito legal. Ah, é legal, Miriam, é isso mesmo. É aquilo que eu falei, eu tinha visto que ela tinha escrito isso. Conhecer a nós mesmos, mas essa teoria da sombra é cientificamente comprovada? Estão perguntando. Sim, na medida do possível, né, do campo da psicologia, né? Ela é comprovada através de casos clínicos, de relatos, né, de atendimentos, né? Falando propriamente do Jung, né, ele foi um médico, ele atendeu por muito tempo em consultório como psicoterapeuta, né? Ele atendeu muitas pessoas, e ele desenvolveu essa teoria. Das principais ferramentas dele, na verdade, era a análise de sonhos. Tanto que se fala muito, né, do Jung e de sonhos, né? Ele estudou muitos sonhos. E através dos sonhos das pessoas, ele conseguia perceber também esse aspecto da sombra. Isso aparecia também nos sonhos das pessoas. Mas, enfim, e através dos relatos, né, dos casos, do que as pessoas levavam para consulta, o principal material dele eram os casos clínicos, né? E a comprovação científica é essa. Mas ele fazia, assim, uma pesquisa dentro dos moldes do que é considerado científico. Ele tinha esse rigor, assim. Ô, Elisa, a Mas Raíssa, é um conceito, né? É simplesmente um conceito, como eu disse. Não é algo fixo, né? a Raíssa está perguntando se você tem alguma sugestão de livro, de leitura sobre o tema. Então, na outra live que eu fiz, a gente falou algo que, de alguma maneira, até se assemelhou a essa conversa. E foi sugerido que eu fiz uma live com um amigo, um conhecido meu também, há algumas 2 semanas atrás, né? E surgiu um livro que eu nem conhecia e eu comecei a ler, e eu tô achando muito interessante, que se chama Sob a Sombra de Saturno, que é um livro de um analista junguiano, não é do Jung, é de um analista, é, que fala um pouco disso, mas fala mais a nível dessa sombra coletiva, essa sombra de alguma maneira compartilhada por todos, né? Porque, como eu disse, tem essa sombra mais pessoal, que diz respeito mais à minha história de vida pessoal, daquilo que eu reprimi, né, da minha consciência, mas existe também uma sombra que a humanidade toda compartilha, né, de valores, de certos aspectos que nós, como humanidade, reprimimos e não conseguimos entrar em contato, né? Como a gente falou aqui um pouco, né? Por exemplo, a sexualidade sempre foi muito tabu, já faz muito tempo que é assim, e tantas outras coisas, a agressividade. E esse livro, ele fala um pouco dessa sombra coletiva. É um bom livro, talvez não seja tão simples, tão fácil. Tem um livro também, para quem tem mais vontade de saber sobre Jung, que é um livro bem conhecido dele, que se chama O Homem e Seus Símbolos. É um dos livros mais vendidos dele. E nesse livro se fala também da sombra inconsciente, fala dos principais conceitos, assim, da psicologia junguiana, de uma maneira um pouco mais simples, assim. O Homem e Seus Símbolos. Depois eu vou pegar o nome com você e coloco no meu Instagram para o pessoal que estiver perguntando, e se quiser depois certinho, né, Elisa? Ó, nós estamos em 3 minutinhos, tem pessoal tudo falando ótimo, acho que a sua tia disse muito orgulho da pessoa e profissional maravilhosa, muito bom esse tema da sombra. O Igor, deixa eu ver, um romance do Herman. Igor, não sei ler esse nome. Percebi algumas similaridades com o tema. Você sabe ler o nome aí, ô Elisa? Eu sou péssima. Que o Igor escreveu, ó, você está conseguindo ver? Não, eu não. Você não consegue ver? Peraí. Não. Ele está falando que ele leu um romance, chama Herman. Eu não sei ler, Igor. Pessoal, lê aí. Percebi algumas similaridades. Mas depois eu mando os nomes. Esse O Homem e Seus Símbolos fala um pouco sobre isso, e esse Sob a Sombra de Saturno é um livro bem interessante. Eu estou lendo agora, e até por conta dessa live que eu fiz falando de um assunto parecido com esse, vamos dizer.
É bem legal, bem oportuno para esse momento que a gente vive também, né? Isso, Porque... o pessoal tem falado aqui, né, que o momento é agora para a gente estar trabalhando tudo isso. Ô, Elisa, então, como que você está atendendo hoje? Porque às vezes tem alguém que pode estar querendo conversar depois mais com você. Você atende online? Você está atendendo? Como que é? Onde que você atende? Se alguém quiser entrar em contato com você, como que poderia fazer? Pode ser pelo meu perfil, o Viajante de Si, que é esse que eu tô logada com ele, né? Aham. Tem meu contato lá e eu atendo, o meu consultório fica em Tapira, né? Mas eu atendo online também e nesse momento eu até tô atendendo mais online, né? Na verdade. É. E enfim, tô receptiva para quem precisar, pode me escrever. Se ficar alguma dúvida também, se alguém ficou com alguma dúvida do que eu falei aqui hoje, pode me escrever no Viajante de Si, que eu respondo Aí do que o foi tempo dito hoje. realmente o tempo é curto, mas eu acho que tá legal esse tempo, né, Elisa? E se alguém quiser entrar em Sim, contato sim. com você, pode entrar em contato através do Instagram, ou então pode entrar em contato comigo, eu passo o contato da Elisa. E a gente vai encerrando, porque tem apenas um minutinho. Elisa, gratidão pela sua presença. Obrigada, Fer. Que noite gostosa, foi muito bom, né, pessoal? E lembrando que amanhã às 18h30 tem meditação com o meu marido, se você quiser participar. Se você não é inscrito no meu Instagram, se inscreva, não, curte lá meu Instagram e entre em contato comigo nas meditações. Elisa, quer falar mais alguma coisa? Gratidão, pessoal que participou, todos, Miriam, minha prima, o Ber, todo mundo aí que eu vi. Eu não consegui acompanhar muito, mas agradeço. Uma boa noite para todo mundo e força para todos nesse momento, né? Muita força, muita luz, mas sem perder a sombra também. Sem perder Isso, a sombra de vista. Muita luz, mas sem perder a sombra de vista, tá? com certeza, Senão, né? senão a gente fica muito neurótico. Ah, luz, 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 luz. E esquece que a sombra tá logo ali atrás. Ô, Elisa, com certeza. Mas o momento é agora, né? Eu tô tentando tirar uma foto aqui. Nossa, peraí. Aí, consegui. E gratidão já tá acabando, tá em 11 segundos. Viu, Elisa? E Tá muito bom, Fer. Boa obrigada. noite, viu, pra Deixa eu você. só tentar tirar mais uma fotinha nossa sem comentário.